Amém. A paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui novamente, compartilhando com os irmãos e adorando a Deus. Esse deve ser o desejo do coração e a certeza que quando vimos para a casa do Senhor é para adorá-lo, para exaltá-lo e agradecer o teu santo nome. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Diz assim, todos acharam? Amém? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o que? As suas obras. Vamos repetir o versículo, é só esse versículo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, neste último domingo, eu orei e clamei a Deus a oportunidade de o que compartilhar com a igreja. Deus tem me incomodado profundamente a respeito das mensagens e a respeito do que precisa e do que Ele quer efetivamente para a sua igreja amada. É notório nesses dias recentes que os sinais eles estão se sobressaindo, se sobrecolocando um após o outro a respeito da volta de Cristo. Eu queria começar essa reflexão compartilhando com os irmãos uma realidade, contando uma história verídica de que há muito tempo o meu relacionamento com o Evangelho já vem de longa data, mas algo interessante acontece e aconteceu com esse relacionamento, e talvez espante alguns e alerte a outros. Efetivamente, eu vi o pastor da igreja chamando a atenção da igreja a respeito de quebrantamento e sinceridade de coração, de se mostrar. E hoje você vai entender que não há como não se mostrar para o Senhor. Ao longo de muitos anos da minha vida, eu fui amigo do Evangelho. Alguém já ouviu essa expressão? Ao longo de muitos anos da minha vida, eu fui amigo do Evangelho. Conheci o Evangelho ainda muito novo, muito jovem. Muitos amigos, especificamente na Assembleia de Deus, assembleanos, me convidavam e eu ia. E caminhava a minha vida cristã, me declarando como um amigo do Evangelho. Me declarava e me considerava e me comportava. Para muitos eu dizia que eu era afastado, dizia que já tinha tomado uma decisão, mas na verdade eu estava mais distante do que muito ímpio da presença do Senhor. E com essa pequena reflexão a respeito do testemunho pessoal, a respeito da minha caminhada, eu andava nas igrejas e eu visitava igrejas. Os amigos me levavam e eu ia, visitava, respeitava, fazia todas as reverências necessárias e me comportava como um amigo do Evangelho. Algo me chamava a atenção, especificamente em algumas igrejas: o comportamento e a atitude de certos cristãos com quem eu me deparava. Alguns, não todos, se comportavam de maneira diferenciada. Eu olhava para aquelas pessoas, ainda como amigo do Evangelho, me enganando, e via que aquelas pessoas tinham algo de especial. Aquelas pessoas eram verdadeiramente diferentes, e eu me questionava por que essas pessoas são diferentes. Sem conhecer a palavra a fundo, sem conhecer a realidade a fundo, mas eu via que aquelas pessoas eram diferentes e me perguntava por que aquelas pessoas eram diferentes. À medida que fui caminhando, eu fui percebendo que aquelas pessoas tinham uma comunhão especial com Deus. Tinham um comportamento que refletia o relacionamento daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher com Deus.
a atitude e a postura, o comportamento e como aquela pessoa se comportava naqueles tempos demonstrava um relacionamento. E um dia eu falei, eu quero isso para mim. Eu não aguentava mais entrar nas igrejas, porque durante muito tempo eu entrei nas igrejas, sentei nos bancos e simplesmente tirava a poeira dos bancos das igrejas. Durante muito tempo eu ia, olhava e ficava medindo as igrejas, e ficava medindo tudo. Media os pastores que sentavam no plenário, media a roupa, media o comportamento, media a faixa, media a fala do pastor, a pregação, media o músico que tocava e acompanhava, media as irmãs, as roupas que as irmãs vestiam, as roupas que os irmãos vestiam, mas eu nunca tirava tempo para medir a mim mesmo. Deus falou profundamente comigo naquele dia, num dado momento, onde eu me dei conta de que eu não queria mais viver daquela forma. Eu não queria mais viver uma vida irresponsável para com um Deus maravilhoso. Eu ainda não tinha noção do que Deus iria fazer para a minha vida. Eu ainda não tinha noção do que Deus planejava a respeito da minha história. Num breve momento da minha vida, alguns aqui sabem, alguns mais próximos sabem, eu tenho algo em comum com o meu pastor, meu irmão. Além de ser meu irmão de sangue, nós temos algo em comum bastante próximo, bastante típico. Nós dois fomos alvejados por uma bala de fogo, por uma arma. E eu não imaginava como aquele projétil ia mudar a minha vida. Se hoje efetivamente Deus me alcançou e eu tive a humildade de me render a Deus, hoje eu posso falar, e é a primeira vez que eu estou falando isso, hoje eu posso falar que se não fosse aquele trágico acidente, talvez eu não estivesse aqui hoje, compartilhando a palavra de Deus e levando para vocês algo da parte de Deus, algo específico a respeito do comportamento e do relacionamento com o cristão. Nós estamos vivendo dias difíceis, vivendo dias onde a humanidade ela tem se afastado velozmente de Deus. Cada um da sociedade tem se comportado de uma maneira assustadora com relação a Deus. Em Salmos 10, 4, nós vemos o ímpio, o pensamento do ímpio registrado. O ímpio, o mundo tem se comportado como o salmista determinou. Ele se comporta acreditando que não existe Deus e que não haverá qualquer consequência a respeito dos seus atos, a respeito do seu comportamento. Eu vejo isso e vejo assustado como nós estamos caminhando para algo muito doloroso. Jesus Cristo também viu isso. Na sua vida, na sua primeira passagem aqui pela terra, ele viu uma sociedade corrompida, uma sociedade deturpada, uma sociedade transtornada, que vivia a sua própria sorte e a sua própria vontade. Mas ele deixou algo de especial para nós. Ele disse, efetivamente, que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Diácono, pastor, por que você coloca dessa forma? Porque traz uma experiência pessoal e agora você fala da volta de Cristo. Efetivamente, porque naquele comportamento em que eu vivia, da forma em que eu vivi, amigo do Evangelho, para quem ainda não entendeu, se é que você ainda não entendeu, é aquele que está próximo, está nas igrejas, está vindo aos cultos, está se comportando como um possível crente, aparentemente crente, mas na verdade ele ainda não se posicionou, ele ainda não tomou uma posição e tem brincado com algo muito sério. Temos brincado com a nossa salvação.
Deus nos chama a atenção esta noite, neste último domingo, neste último culto de domingo. Deus nos chama a atenção. Estamos brincando com a nossa salvação. O mundo, nós já sabemos, a corrupção, ela tomou conta do mundo. Os sinais que eu ora citei, eles estão registrados em Mateus. Leia o versículo 24 de Mateus, o capítulo 24 de Mateus, ele detalha quais são os sinais. Todos eles estão aí, todos eles estão postos, todos eles já se realizaram e já podemos ver os sinais da vinda de Cristo acontecendo no mundo atual. Em meio a tudo isso, o que chama a atenção não são os sinais, não é a corrupção do homem, não é a corrupção da sociedade, mas o que chama a atenção é o comportamento daquele que se diz cristão. É o comportamento e a atitude daquele que ora foi chamado com um propósito específico. E preste atenção numa coisa: você foi chamado com um propósito específico. Cada um de nós aqui foi chamado com um propósito específico. O primeiro deles, ser luz e sal desta terra. Fomos chamados para fazer a diferença neste mundo corrompido. Fomos chamados para anunciar o sacrifício de Cristo, para anunciar a morte e ressurreição de Cristo, não só com as nossas palavras, mas acima de tudo com o nosso comportamento. Deus comissionou a cada um de nós que um dia, e eu creio que aqui todos aqui já tomaram uma decisão com Cristo, todos um dia aceitaram a Cristo, amém? Amém. Amém. Então estamos falando exatamente porque Deus direcionou. Um dia todos aqui tomamos a decisão, aceitamos a Cristo e declaramos: Cristo é o Senhor da minha vida, Ele veio para me salvar e para me resgatar. Eu me arrependo dos meus pecados. Você fez essa oração um dia? Escreve o meu nome no livro da vida. Você fez essa oração um dia. Se não fez, alguém fez por você, mas você estava quebrantado naquele momento. E Deus, nesta noite, Ele nos traz uma mensagem muito específica a respeito disso. Os cristãos que têm se comportado, na verdade, de uma maneira irresponsável, uma maneira dissoluta, uma maneira sem responsabilidade com seus comportamentos, sem sinceridade no coração e nas suas atitudes. A igreja moderna, como é dita hoje, mais se parece com o mundo. O evangelho pregado irresponsavelmente por muitos líderes e pastores não abordam Apocalipse 22:12. Jesus Cristo vem em breve. Não aborda porque não chama, não atrai a igreja, não atrai pessoas. O evangelho pregado hoje é o evangelho da facilidade. É o evangelho do comportamento tranquilo. Viva a sua vida como você quer viver. Viva da forma com que lhe interessa, porque ninguém tem nada com a sua vida. Ei, preste atenção. A sua vida não é sua. A sua vida foi comprada por um alto preço, meu irmão, minha irmã. A sua alma foi comprada por um alto preço, o preço de sangue naquela cruz. Preste atenção nos seus e nos meus atos. Temos que ser luz nesta terra. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para fazer a diferença neste lugar. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida? Um dia, sentado num banco de igreja, eu me perguntei: como está a minha vida? E briguei com Deus. Falei, eu não consigo sentir o que essas pessoas sentem. Eu não consigo ver o que essas pessoas veem. Eu não consigo sentir toda essa emoção, espiritualidade. Eu não sabia o que era. E aquilo me incomodava e eu briguei com Deus. Não quero mais. Me rebelei contra Deus, falei, não quero mais ficar aqui esquentando o banco, quero fazer a diferença. Deus, enquanto não falar comigo, eu não volto. Fiz birrinha, fiz beicinho para Deus, mas não é assim que Deus trata.
Não é assim que a coisa funciona com Deus. Não é assim. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo que há e tudo que existe. O que você tem feito da sua vida? Eu me questionei, o que eu tenho feito da minha vida? Para que eu estou vindo aqui à igreja? Para que tenho vindo à igreja? Para limpar o banco? Amados, hoje nós vemos muito poucos cristãos se comportando como deveria. Os cristãos, eles parecem não acreditar mais. Algo me chamava a atenção quando eu visitava aquelas igrejas, ainda com um amigo do Evangelho. Era comum ouvir falar da volta de Cristo. Quando criança, quando jovem, eu ouvia muito falar sobre a volta de Cristo. Hoje a gente quase já não ouve mais falar. A igreja parece que parou de acreditar que Jesus Cristo virá para julgar e para galardoar aqueles que são os escolhidos. Paramos de acreditar na volta de Cristo. É duro ouvir isso, é duro até falar isso, mas o comportamento da igreja moderna dá conta de que a igreja não espera, não anseia mais a volta de Cristo, a vinda do Messias. Muitos esqueceram o que Romanos 2:2 diz, quando Paulo declara para não se amoldar aos padrões desse mundo. É declarado, e Paulo fala isso, não se amoldem aos padrões desse mundo, antes renovem-se a cada momento no sangue de Cristo, para viver uma vida lavada e remida, uma vida transformada. Mas a igreja tem se comportado dessa forma. Ei, por que você esqueceu? E por que a igreja esqueceu algo ainda mais importante? O seu lugar não é aqui. Você já parou para pensar? Certamente os pastores desta igreja já pregaram aqui para você. Você é um cidadão do céu. E como cidadão do céu deve se comportar de maneira adequada para habitar no céu de Jesus Cristo. Você é cidadão do céu, não é um cidadão desta terra que logo passará. Como foi cantado aqui por um dos irmãos, um dos levitas, nós somos como nuvem passageira, nós somos como vento, como vapor, que ora estamos e ora não nos lembramos, não estaremos mais. E o que temos feito a respeito da nossa eternidade? O que temos feito para quando chegar aquele grande momento, para quando chegar o momento derradeiro da nossa história? O povo de Deus, ele tem se tornado negligente, tem se tornado confiante até demais na longanimidade de Deus, na certeza de que Deus sempre nos perdoará, e é verdade. Nisso nós temos razão. Deus está sempre pronto para nos perdoar. Deus está sempre pronto para nos perdoar, para perdoar aqueles que sinceramente se arrependem e se colocam novamente na posição e clamam: Senhor, perdoa os meus pecados. Deus não está preocupado, meu amado, entenda isso. Deus não está preocupado com o teu passado, com a tua história. Deus não está preocupado com o que você fez de errado, mas Deus está preocupado com o seu coração. Com o coração, como o pastor declarou, um coração sincero, um coração sem reservas para Deus, um coração que permite que Deus entre e se mostre para Deus. Não que Ele precise disso, absolutamente Ele não precisa disso, porque Ele te conhece quando você ainda era uma massa informe. Deus conhece o seu íntimo, conhece os seus ossos, conhece a sua genética. Você ainda nem existia, Ele já sabia que você ia ter esse rostinho.
já sabia que você ia ter esta forma, já sabia que você ia pensar de forma A ou B. Ele já sabia, ele não precisa, mas ele espera que nós nos voltemos para ele e abramos o nosso coração, declarando que ele é o Senhor, sem reservas para Deus. Amados, naquele meu comportamento irresponsável de amigo do Evangelho, e eu creio que aqui não tem amigos do Evangelho, em nome de Jesus, eu aprendi algo da maneira dura, que foi ouvir que Deus abomina a inconsistência. Os cristãos que se amoldam a este mundo e que se comportam como este mundo tem colocado, vivem numa montanha russa espiritual. Ora estão bem, ora estão mal, ora estão dentro, ora estão fora, ora se comportam como deveriam, ora se afastam e novamente estão fora da presença. E se Jesus Cristo voltar agora? E se a palavra se cumprir exatamente neste momento, antes de eu acabar de pregar? Eu sei como é. Se Apocalipse